Oi, turma, tudo bem com vocês? Chegou a aula tão esperada por alguns alunos, a aula de produtos decorativos, que são as maquiagens. Para não ficar muito extenso, eu dividi essa aula em duas. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve introdução sobre os produtos decorativos e sobre o mercado cosmético. E na próxima, também vamos falar sobre os principais ativos utilizados nas formulações. E daí na próxima aula nós vamos falar sobre cada uma das formulações. Então eu dividi para não ficar muito extenso, espero que vocês gostem. E o que são esses produtos decorativos? Então, como eu já adiantei um pouquinho para vocês, os produtos decorativos são preparações cosméticas aplicadas, claro, em diferentes regiões do corpo, especialmente na face, então principalmente no rosto, e vai ter o objetivo aí de acentuar temporariamente a beleza e também mascarar e corrigir algumas imperfeições daquela região. Os produtos decorativos, eles têm diversas finalidades. Entre eles nós temos realçar o contorno do rosto, colorir a face, os lábios e também as unhas, né, quando a gente fala de esmalte, corrigir as imperfeições, uniformizando a coloração da pele, utilizando, produtos para tonalizar essa pele, preencher e delinear as sobrancelhas, acentuar, destacar ou modificar o formato dos olhos, mas hoje a gente sabe também que tem muita gente utilizando maquiagem para modificar o formato do rosto, né? Nós conseguimos ver aí vídeos na internet hoje de pessoas modificando o seu rosto através da maquiagem para parecer personalidades, né? Muito interessante isso. E nós conseguimos ver a utilização complexa da maquiagem nessas aplicações. Nós também utilizamos essa maquiagem com finalidade de colorir, aumentar o volume, expressar, alongar e dar formato aos cílios. É claro que existem diversos tipos de cosméticos decorativos. Eu coloquei aqui os principais, mas cada dia que passa surge cosméticos novos, tá? Então, entre os principais está a base maquiadora, pó facial, blush, sombra dos olhos, delineador, lápis para maquiagem, corretivo, rímel, batom, gloss, esmalte, sombra para sobrancelha. Nossa, tem diversos tipos aí de produtos cosméticos com a finalidade decorativa. O mercado cosmético a cada dia vem crescendo mais. Os produtos decorativos, então, eles estão em grande expansão. Para vocês terem uma ideia, em 2017 houve um faturamento de 102 milhões de reais nesse mercado, somente no Brasil. O Brasil é o quarto país no ranking mundial na venda de cosméticos decorativos, perdendo somente para os Estados Unidos, para a China e para o Japão. Quem foi comigo ano passado no Boticário viu como esse mercado está em constante expansão. Então, nós vimos lá o investimento que o Boticário faz na linha de cosmético, né? Então, é um investimento muito alto em inovação. Eles sempre vão investir com relação à moda e também estação do ano. Nós vimos lá, por exemplo, que muito antes de um produto chegar no mercado, por exemplo, os produtos vão ser feitos para o Natal, né? Nós precisamos de um aumento na produção para o Natal. Então, em julho, eles já estão produzindo coisas para o Natal e são produtos que vão ser uma inovação para dezembro, digamos assim. E nós também conseguimos ver que, dependendo da época do ano, nós vamos ter modificação na venda dos produtos. Então, tem produtos que são melhor vendidos no verão, outros são melhor vendidos no inverno. Então, eles também têm muita tecnologia para descobrir quando que o produto vai ser produzido, quando que ele deve ser produzido para poder ser vendido numa determinada época. E isso é extremamente importante e está relacionado com o investimento nessa área. Nós também sabemos que um outro motivo para esse mercado ter crescido tanto é que tem
um maior cuidado com a pele nos últimos anos, principalmente utilização de produtos para prevenção do envelhecimento e também produtos que mascarem o envelhecimento. E isso fez com que esse mercado crescesse bastante também. Um detalhe que eu gostaria de lembrar quem foi e também contar para quem não foi é as embalagens. As embalagens estão sofrendo modificações todo dia, então eles chegam a ter impressoras 3D para imprimir embalagens adequadas para aquele produto. E isso é muito legal e também motiva até, vamos dizer assim, o consumidor em procurar um produto com uma embalagem tão diferenciada. Os produtos cosméticos, geralmente, eles têm uma composição básica. É claro que eu vou falar sobre os principais componentes, mas nós vamos ter modificações desses componentes dependendo da formulação. O talco é um dos principais componentes utilizados em formulações que estão em pó, podendo chegar aí a compor 70% da formulação. Então, ele vai ser utilizado em pós faciais, sombra, blush, para dar o volume para essa formulação. Quimicamente falando, o talco é o silicato de magnésio hidratado. Por ser hidratado, ele geralmente é esterilizado por radiação gama, para que não tenha uma grande concentração de micro-organismos. Outro detalhe, tem que ser partículas pequenas, então ele geralmente é passado num tamiz e ele não deve exceder o tamanho das partículas. Então, ele deve passar por um tamiz de 200 mesh. O talco utilizado nos cosméticos, ele deve ser branco e livre de amianto. Então, tem que se ter esse cuidado nesse composto. Outro detalhe, ele deve possuir uma boa espalhabilidade, uma alta espalhabilidade. Por quê? Ele vai ser utilizado em cosméticos que vão ter como função cobrir aquela região. Então, é extremamente importante a sua espalhabilidade. O caolin também é um silicato de alumínio hidratado. Ele é um pó quase branco. Ele ocorre naturalmente na natureza e ele é quase branco, podendo aí, é claro, ter outras colorações, mas para o produto decorativo, nós preferimos o que é quase branco. Então, ele vai uma coloraçãozinha amarelada, quase bege, tá? Uma característica não ideal desse pó é que ele não é muito deslizante e isso acaba privando a utilização dele em alguns cosméticos, tá? Apresenta boa absorção, alta densidade e algumas vezes é utilizado para reduzir a densidade dos blushes e dos pós não compactos. Então, ele é utilizado para esse fim. Outro detalhe, ele confere um efeito opaco quando colocado na superfície e pode retirar o brilho que foi deixado pelo talco. Então, nós podemos utilizar ele em algumas formulações junto com o talco para deixar essa formulação um pouco mais opaca. Outro pó muito utilizado nas formulações cosméticas decorativas são os carbonatos. E nós temos dois tipos principais que são utilizados: o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. O carbonato de cálcio, ele tem excelentes propriedades de absorção, então ele auxilia até na diminuição da oleosidade da pele, confere um aspecto opaco e tem uma cobertura moderada. Então, às vezes, quando você quer um produto cosmético que tem uma cobertura maior, nós temos que utilizar menor quantidade de carbonato de cálcio ou utilizar outro componente na formulação, tá? Altas quantidades do carbonato de cálcio devem ser evitadas porque ele pode ocasionar um aspecto
muito seco na região que acaba sendo desagradável para o usuário. O carbonato de magnésio, ele já tem uma boa propriedade de absorção e é frequentemente utilizado para absorver fragrâncias, tá? Então, ele vai ser adicionado tanto a alguns líquidos como nos pós faciais para que a fragrância fique naquele pó, naquele líquido por mais tempo. Então, tem-se essa importância na utilização do carbonato de magnésio. Os sabões metálicos, principalmente estearato de zinco e de magnésio, são utilizados nas formulações para aumentar a adesão aos pós faciais. Nós vamos ter aí concentração desses componentes nas formulações de 3 a 10%. Outra característica importante, esses sabões eles repelem a água em algumas formulações. E isso faz com que nós tenhamos uma durabilidade maior da maquiagem, fazendo com que essa maquiagem também seja resistente à água, né? Não tão resistente, mas auxilia bastante na resistência da água, da maquiagem à água. Mas tem que ter um cuidado, porque em altas concentrações ele pode causar um efeito de aparência irregular da pele. E isso não é um efeito desejado, né? Porque ele acaba modificando até a espalhabilidade do produto, dependendo da sua concentração. O amido também é utilizado nos pós faciais. Ele dá uma característica mais aveludada e suave desses pós quando utilizado na pele. Mas diferente do talco, que tem uma espalhabilidade boa, o amido ele não espalha tão bem. E dependendo da concentração de amido que você tem na formulação, nós podemos ter aí a formação de aglomerados. Sabe quando a pele fica um pouco craquelada depois que você faz a maquiagem? Pode ser por causa da alta concentração de amido que tem nessa formulação. Então, tem que ter um cuidado especial na quantidade de amido que você coloca na formulação. Então, ele é utilizado, mas em baixas concentrações, tá? A mica é um composto formado por silicato de alumínio e potássio dihidratado e vai conferir à nossa pele uma translucência natural. Nós vamos ter a utilização desse composto em até 20% nas formulações de pó facial e também de blush. Então, tem uma concentração razoável dele em algumas formulações desse composto. Os polímeros, eles vão ser compostos utilizados para otimizar a textura dos nossos produtos cosméticos. Vai ser utilizado numa concentração de 3 a 40%. Nós temos diversos polímeros que são utilizados em cosméticos. Até coloquei aqui para vocês a celulose microcristalina, para vocês terem uma noção de como que ele vai se apresentar. Muitos polímeros podem ser tratados com silicone, titanato, lectina, para aumentar a efetividade, fazer com que a textura da nossa formulação seja mais suave, tá? Os agentes corantes, eles têm diversas finalidades nos produtos cosméticos e nós vamos falar bem detalhadamente sobre eles, porque nós temos diversos agentes que são utilizados nos cosméticos, tá? Então, a principal função desse agente é colorir o produto e conferir cor à pele quando aplicados. É claro que nós temos cosméticos que nós vamos utilizar esses corantes somente para dar coloração à formulação. Mas quando a gente fala de produtos cosméticos decorativos, nós queremos que esses produtos tenham, né, coloração
na nossa pele, decoloração à nossa pele, ou a nossa unha também, quando a gente fala de esmalte. Então, eles são geralmente, né, na maioria das vezes, diluídos em um recipiente ou veículo adequado, onde facilita a sua aplicação e também auxilia até na diluição desses corantes. Eles devem ser inócuos dermatologicamente, cumprir todas as características de pureza química e também pureza bacteriológica. Então, eles têm que ter uma concentração baixa de bactérias, fungos, micro-organismos em geral. Outro detalhe, eles devem estar descritos na lista de corantes autorizados. No caso do Brasil, na lista de corantes autorizados pela Anvisa. Os agentes corantes são divididos em duas categorias: os corantes propriamente ditos e os pigmentos. Os corantes eles são divididos em hidrossolúveis, lipossolúveis, e os pigmentos são divididos em pigmentos orgânicos e pigmentos inorgânicos. Uma das principais diferenças entre os corantes e os cosméticos é como eles vão se comportar na formulação. Então, os pigmentos, eles não são solúveis, eles vão ficar dispersos na formulação. Já os corantes, eles são solúveis e vão se solubilizar na nossa formulação cosmética. Eu sei que a gente já falou sobre corantes e cosméticos naquela primeira aula sobre componentes das formulações, mas eu gostaria de lembrar um pouquinho melhor para vocês sobre eles. Então, os corantes, eles podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis, dependendo da formulação que você vai utilizar. Por exemplo, você vai utilizar corantes hidrossolúveis em formulações como creme, emulsão, perfume e produtos para banho. Vão ser formulações que não têm finalidade de colorir a região, não vai ter finalidade de cobertura. E também nós vamos utilizar, é claro, em compostos que têm uma grande quantidade de água, porque eles têm que ser solúvel a essa formulação. Um detalhe, esses produtos eles são bem sensíveis ao pH, à radiação UV e também tem reação de oxidação. Então, não é tão ideal utilizar ele em maquiagem. Nós não vamos ter a incorporação de corantes hidrossolúveis em maquiagem. E nem corantes lipossolúveis. Esses corantes eles vão ser utilizados mais para colorir misturas anidras, que não tem água. Por exemplo, óleo de bronzeamento e também óleo de banho. Não contém grupo solúvel em água, então ele não pode ser utilizado em formulações com grande quantidade de água, tá? Em formulações aquosas. E eles também são sensíveis à radiação UV. E por isso, os cosméticos decorativos nós vamos utilizar como agentes corantes os pigmentos. Os pigmentos, então, que serão utilizados nos produtos de maquiagem, eles devem ser insolúveis nas formulações onde eles estão sendo inseridos. Nós temos dois tipos, como eu falei para vocês, os minerais e inorgânicos, que são mais resistentes à luz, mais opacos e menos brilhantes, e os orgânicos, que possuem uma transparência e moderada ou variável estabilidade física e química. E os orgânicos, eles vão ser corantes com maior efeito brilhante, são cores que brilham, digamos assim. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns pigmentos inorgânicos que são utilizados nos produtos cosméticos decorativos. Então, vamos começar pelos óxidos de ferro.
Dependendo da formulação, nós teremos coloração diferente. Eles têm boa estabilidade e também são opacos. Então, é uma característica desses óxidos de ferro. Já o óxido de cromo e o hidróxido de cromo, também, dependendo da composição da molécula, né, o hidróxido de cromo vai ter água em sua formulação, vão ter colorações diferentes. Porém, as características são iguais. Tem excelente estabilidade e luminosidade, também tem uma dispensabilidade e poder de cobertura excelente, porém, em relação à cor, né, a capacidade de conferir cor, nós temos uma redução nessa capacidade. Os ultramarinos, que também vão mudar dependendo da formulação, podendo ter uma coloração azul, rosa ou até mesmo verde, são estáveis ao calor e também ao pH alcalino, mas pouco estáveis em pH ácido. Então, é utilizado em maior concentração e até com maior estabilidade em formulações, me desculpem, alcalinas. O violeta de manganês, como o próprio nome já diz, vai ter coloração violeta, é uma cor bastante brilhante, muito estável à luz e também a solventes orgânicos. O dióxido de titânio, nós já falamos sobre eles lá quando nós falamos sobre protetor solar. Então, o dióxido de titânio ele vai dar coloração branca, vai ter, elevado poder de cobertura, estabilidade à luz, com certeza, né? Porque ele é utilizado no protetor solar e também ao calor, tá? Tem um índice de refração de aproximadamente 2,55. O amônio ferroso, que tem coloração azul escuro, tem baixa estabilidade luminosa, é instável em ácido e álcool, porém ele tem alto poder corante e por isso muitas vezes ele é utilizado. Mas ele é difícil de dispersar na formulação. Então, tem-se uma dificuldade em homogeneizar ele nas nossas formulações. Então, tem aí também um critério para sua utilização. O ferrocianeto férrico, ele vai ter coloração azul escura, ele tem baixa estabilidade luminosa também e, como o amônio ferroso, ele é instável em ácidos e bases. O óxido de zinco, ele vai ter uma coloração branca, boa estabilidade, boa opacidade e vai ter aí um índice de refração de aproximadamente 2. Muitas vezes o óxido de zinco e também o dióxido de titânio, eles são utilizados para aumentar a cobertura das maquiagens, para fazer com que a maquiagem consiga, principalmente quando a gente fala de base e pó, consiga cobrir uniformemente aquela região onde ele está sendo usado. Nós temos ainda os pigmentos de efeito. Esses pigmentos eles vão dar uma característica perolada para nossas formulações. Então, como característica, eles devem possuir cristais com formato de placa e devem ter alto índice de refração, ou seja, eles devem transmitir a luz, rebater a luz, para que nós tenhamos aí a coloração perolada, o efeito brilhante desses pigmentos. Nós temos as pérolas orgânicas, que são pigmentos que produzem esse efeito prateado e brilhante, vão ser obtidas de escamas de peixe. Geralmente, eles vão estar no formato de placas ou agulhas e são altamente reflexivas, ou seja, vão refletir a luz com alta intensidade. Nós temos como exemplo os cristais de purina,
que também são chamados de guanina, que são responsáveis por esse efeito perolado das escamas de peixe. Em relação às pérolas inorgânicas, nós temos o oxicloreto de bismuto. Uma das características desse composto é o perolado cinza prateado. Ele vai ser sintetizado na forma de cristais tetragonais, e isso faz com que ele tenha uma grande refração da luz, fazendo com que dê a característica aí perolada para as nossas formulações. Uma desvantagem, e é uma grande desvantagem, digamos assim, desse componente é que ele não é muito estável em relação à estabilidade luminosa. E isso faz com que ele acabe escurecendo após exposição prolongada à luz. Um jeito de combater essa desvantagem é utilizar ele em formulações que contêm filtros UV. Isso pode diminuir o inconveniente. Ou em formulações indicadas para a noite, por exemplo, que vão também ter menor incidência de luz. Nós temos a utilização dele muito ampliada em esmaltes perolados, batons, blush e sombra, mas sempre utilizando com filtro solar para que ele não fique escuro, não tenha essa coloração escurecida. As pérolas inorgânicas mais utilizadas nos produtos de maquiagem são as micas revestidas por dióxido de titânio. Então, aquelas micas que eu falei para vocês anteriormente, elas vão ser revestidas com dióxido de titânio e vão acabar tendo um efeito perolado brilhante devido ao alto índice de refração da luz. Então, nós vamos ter utilização em diversos cosméticos, principalmente em sombra, tá? Então, ela vai ser muito utilizada naquelas sombras que dão um aspecto brilhante, né, quando utilizados. Dependendo da espessura, nós podemos ter uma reflexão variada, podendo variar de cinza prateado, amarelo dourado, vermelho, azul e até verde, dependendo dessa espessura. Quando nós utilizamos essas micas com óxido de ferro, nós vamos ter um revestimento diferenciado que vai dar um efeito bicolor. Sabe aquela coloração furta-cor? Que dependendo de como a luz bate, dependendo do local que você está olhando, vai ter uma coloração diferente? É a junção dessas micas revestidas com o óxido de ferro. Interessante, né? Os pigmentos, eles também podem ser tratados. E por que nós fazemos o tratamento desses pigmentos? Para tentar fazer com que eles sejam melhores incorporados aos nossos produtos e também deem uma característica melhor depois de aplicados na pele. Então, os pigmentos com superfície tratada, eles vão melhorar o aspecto das formulações e também a funcionalidade desses produtos cosméticos. Entre os tratamentos, nós podemos adicionar aos pigmentos hidrofobicidade, que faz com que esses pigmentos tenham uma melhor aplicação, melhor adesão à pele, tenham um sensorial mais agradável, até porque vocês viram, os pigmentos eles são pós que muitas vezes não têm uma característica tão agradável à nossa pele, também podem dar uma aparência melhor quando aplicados, porque eles vão aderir melhor à pele, e isso é extremamente importante quando a gente fala de maquiagem. E também muitos pigmentos podem auxiliar na hidratação quando tratados, tá? Vai ter essa característica de pele hidratada, melhor dizendo. Outros benefícios nesse processo vão ser que esses pigmentos vão ter melhor dispersão nas formulações, né? Então, eles vão ter uma dispersão homogênea na formulação, vão ter uma melhor compressão, quando a gente fala de pó compacto, e isso é importante.
Também terá uma menor absorção de óleo, e isso faz com que a nossa pele não fique com aquela característica oleosa. Também auxilia na uniformidade e menor absorção de umidade. Uniformidade vai fazer com que a pele fique com uma tonalidade em toda a região. Ou se você está fazendo uma maquiagem, uma sombra que utiliza pigmento, ficar com uma tonalidade ideal na sombra, né? E umidade é importante porque ele vai durar mais tempo, né? São maquiagens que duram mais tempo, são produtos cosméticos que vão ficar por mais tempo na pele. E isso é uma característica importante porque muitas vezes a maquiagem é feita pela manhã e ela deve durar até o final da tarde. Ou durar uma festa inteira, é claro. Então, pessoal, em relação aos tratamentos, nós temos tratamentos com aminoácidos. Então, quando tratados com aminoácidos, nós vamos ter uma melhor adesão dos produtos à pele, um pH mais balanceado, compatível com a pele, porém, nós temos que cuidar com a sensibilidade ao calor. Com o fluoroquímico, nós vamos ter um efeito hidrofóbico, vai ser mais resistente à água, resistente ao calor e também ao atrito. Então, não sai o batom quando você esfrega algo na boca. Ele vai ficar por mais tempo, né, na boca, tendo batons aí que prometem ficar na boca por 24 horas, digamos assim. Então, nós temos que passar esse pigmento por um tratamento fluoroquímico. Nós temos também o tratamento com lectina. É um tratamento natural. Nós temos um aumento na suavidade, um toque seco dos produtos que são tratados com ela. Então, nós vamos utilizar principalmente em pós compactos, porém, é sensível ao calor e é ligeiramente solúvel em água. Isso faz com que não dure muito tempo quando se faz o tratamento somente com esse composto. Nós podemos também fazer o tratamento com sabões metálicos, que a gente já falou um pouquinho deles, né? Esses sabões vão dar aí uma adesão melhor à pele e também auxiliam numa compressibilidade aumentada. Então, muito utilizado em pós compactos, em sombras compactas, porque auxilia nessa compressibilidade. O tratamento com ceras naturais dá um aspecto de hidratação à pele. Então, ele acaba aumentando a adesão do corante à pele, porém o ponto de fusão dele é baixo. E isso faz com que ele seja sensível ao calor. Então, dependendo da maquiagem, dependendo do calor, da estação do ano, não se deve utilizar esse composto. Por exemplo, nós vamos ter utilização de ceras naturais em produtos para inverno. Nós temos utilização já por causa da hidratação dele. Então, eles vão ser esse tipo de tratamento para os pigmentos vai ser mais utilizado para produtos de inverno. O tratamento com nylon acaba ocasionando um sensorial mais agradável. É um tratamento feito mecanicamente, então ele acaba sendo um pouquinho mais caro também. O poliacrilato, ele vai dar a sensação de moleabilidade aumentada. Então, ele vai ser utilizado quando você quer ter uma melhor espalhabilidade do produto, uma melhor adesão do produto. Porém, ele tem uma característica sensorial não muito agradável. O polietileno, quando o pigmento é tratado com ele, dá característica hidrofóbica ao produto, dá uma característica cerosa ao produto e também dá uma sensação agradável durante a sua utilização. Ele auxilia
na compressão do produto, então é muito utilizado em pós compactos por causa dessa compressão aumentada, porém ele também é sensível ao calor, então tem que se cuidar também na utilização dele. O tratamento com silicone faz com que os pigmentos fiquem mais hidrofóbicos e também melhora a espalhabilidade desse composto. E a gente sabe, até na espalhabilidade de outros cosméticos, que o silicone auxilia muito nessa característica. Uma característica interessante dele é que ele aumenta a intensidade de cor. Então, dependendo da formulação, é desejável isso, dependendo da formulação, não é desejável. Então, tem que se cuidar na utilização desse composto. Nós temos diversos tipos de silicone no mercado, mas os mais conhecidos são meticone, dimeticone, silicone, silane, mas nós temos aí outros que são classificados como silicone. Os agentes corantes de cosméticos devem obedecer à Resolução 44 de 9 de agosto de 2012. Serve para todos os cosméticos, com exceção das tinturas, tá? As tinturas nós temos uma outra resolução falando sobre ela. Eu vou mandar para vocês essa resolução para vocês, terem ciência de quanto corante podem colocar na formulação e qual pode e qual não pode, tá? Uma característica importante desses corantes é que eles têm que ter identidade e pureza estabelecida pelos órgãos internacionais. Então, nós temos impurezas máximas de metais permitidos. Por exemplo, o bário, até 500 ppm, que é parte por milhão, o arsênio, até 3 ppm, o chumbo, até 20 ppm, e os outros metais pesados, além do chumbo, até 100 ppm. Os corantes, eles podem ser utilizados em cosméticos dependendo do local de aplicação. Então, nós vamos ter uma classificação desses corantes por número ou denominação. Então, eu retirei esse aqui da Anvisa, pessoal, daquela resolução que eu vou mandar para vocês. Então, nós temos diversos campos de aplicação. Os corantes que são classificados no campo 1, eles podem ser aplicados, podem ser utilizados em cosméticos que são aplicados em qualquer região do corpo ou do rosto. Já os corantes que são classificados no campo 2, como por exemplo o corante 10316, pode ser utilizado em cosméticos que são aplicados em qualquer região, exceto na área dos olhos. Então, por exemplo, esse corante 10316 não pode ser utilizado em sombra, tá? Já o corante 120, ele está classificado aqui como corante 3. Ele pode ser utilizado em produtos que não entram em contato com mucosa. Então, por exemplo, não pode ser utilizado em produtos que são utilizados próximo da boca, por exemplo, batom. Então, esse corante 120 não pode ser utilizado em produtos próximo à mucosa. Já o 10006, que é classificado como 4, ele deve ser utilizado somente em produtos que ficam em contato com a pele por pouco tempo ou com o cabelo por pouco tempo. Não pode ficar muito tempo em contato. Então, essa classificação é extremamente importante e precisa-se consultar a classificação antes de utilizar esses corantes nos cosméticos. É extremamente importante verificar isso antes até mesmo de desenvolver um cosmético, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre a formulação de cada um desses produtos
decorativos, na verdade, sobre os principais produtos decorativos, né? Porque cada dia que passa, novos produtos estão surgindo no mercado. Tenham uma boa semana, melhor dizendo, um bom final de semana e até a semana que vem.